Boa tarde com Jesus a todos que nos ouvem nesta programação de fé do Tabernáculo da Fé de Simões Filho, Bahia. Esse que vos fala, o vosso servo, irmão em Cristo, pastor Marco Antônio, e que Deus abençoe você que acessou esse canal para ouvir uma pequena mensagem nesta tarde, nesse cair desta tarde, desse último dia do mês de abril de 2020, um ano que começou realmente surpreendente, né? Começamos o ano com um anúncio de uma pandemia de vírus, está se alastrando pelo mundo e está deixando as pessoas reféns. E eu pensei assim, que as pessoas estão sendo levadas a se readaptar à nova realidade. O nosso mundo, a nossa era, nosso século, nosso mundo hedonista, de aparências, de fantasias, de diversão, de badalação, está se vendo realmente no canto da parede. Muitos de nós estão onde não gostaria de estar. Muitos de nós estamos realmente confinados, estamos isolados, mas para aqueles que creem em Deus, nós sabemos que Deus tira proveito de toda a circunstância. A Bíblia diz em Romanos 8 que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ele está vendo tudo isso. Ele não está indiferente. Mas ele sabe como tirar proveito de cada situação adversa. Eu quero falar sobre uma coisa que não é muito agradável, mas é necessário. Agora, isso aí é para quem tem entendimento. Isso aí é para quem ama a Deus. Olha a citação do apóstolo Paulo: todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ô, pastor, eu estou passando por uma enfermidade. Se você está passando por uma enfermidade, isso não quer dizer que Deus não te ama. Isso quer dizer que Deus vai fazer com que essa enfermidade vá contribuir para o seu bem. Né? Essa adversidade que você está passando, essa enfermidade, se você ama a Deus, você vai entender que Deus tem um propósito em tudo. Nada na vida de um cristão fiel é circunstancial. Tudo é propósito, nada é coincidência. Jesus falou: nenhuma folha da árvore cai sem que Deus consinta, nem um pardal, né? Uma avezinha aparentemente desprezível, cai na terra sem que Deus consinta. Até mesmo os cabelos da nossa cabeça estão contados. Deus conhece cada circunstância. Deus sabe tudo. O dia que Deus nasceu, o dia que você nasceu, Deus sabia. Salmo 139 diz que cada um dos dias de um cristão, da vida de um cristão, estavam escritos
e determinados por Deus, traçados por Deus. Jeremias chegou a falar: os passos de um homem justo são ordenados pelo Senhor e ele deleita-se em seu caminho. Então tudo que acontece na vida de um cristão é propósito de Deus. Porque se não houvesse um propósito e você sofresse simplesmente uma enfermidade sem propósito, Deus não seria o Deus de paz, ele seria o Deus da frustração. Você estaria frustrado e você não veria nenhum propósito naquilo. Agora, o que Deus fala é que depois que nós passássemos por aquela experiência, o profeta de Deus para esta era não disse: nós seríamos aperfeiçoados. Por quê? Porque o sofrimento, o caráter, ele nunca é aperfeiçoado sem sofrimento. O caráter, o poder sem caráter, ele é maligno. Mas o sofrimento com caráter, ele é apto para governar. Por isso São Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 2, se sofrermos, com ele reinaremos. Se morrermos, com ele viveremos. Nós somos comparados com o trigo. E o trigo, ele passa por um processo. Jesus diz lá em São João capítulo 12, que se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. Agora, veja que existe uma unidade no corpo de Deus. No reino de Deus não existe individualismo, não existe o meu e o seu. O trigo, quando ele cai, ele é apenas um grão de trigo. O milho, quando ele cai na terra, ele é apenas um grão de milho. Mas quando ele morre e apodrece e ele germina, ele brota, você vai observar que ele não é mais um caroço de milho. Ele agora é um grão de milho. Ele é um grão de milho comum, ele é um milho em um grão com muitas espigas. Um grão de milho, né, está em uma espiga com muitos grãos de milho. Veja que quando Jesus caiu, ele morreu lá em Jerusalém, na sexta-feira da paixão, ele morreu só. Mas quando ele ressuscitou, ele trouxe com ele 3.000 almas. A Bíblia mostra que Jesus foi o primeiro molho movido. Então, a ressurreição de Jesus, quando ele levantou, ele não estava mais só. Outros se levantaram com ele. Pedro se levantou com ele no Pentecoste. Né? Ali foi o primeiro molho movido. Jesus trouxe uma colheita de 3.000 almas no Pentecoste. O que é aquilo? Foi aquilo que ele falou. O grão de trigo, se não morrer, fica ele só. Por quê? Porque no reino de Deus não tem o meu, o seu. Então, essa dor de parto, da qual Paulo fala aqui em Romanos, capítulo 8, verso 22 e 23, ele diz assim: porque sabemos que toda a criação geme e juntamente está com dor de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a redenção do nosso corpo. Então nós estamos sentindo dor de parto, por quê? Porque nós estamos saindo de uma estação chamada tempo, de uma vida que é passageira, que está sujeita à queda, às intempéries, está sujeita às mudanças, às oscilações, às tristezas da vida, às angústias da vida, porque isso faz parte desta vida. O São Paulo diz: o que em parte será aniquilado. Então esta vida que nós estamos vivendo não é a vida que Deus escolheu para nós. Então nós estamos sofrendo, nós estamos lutando, porque estamos clamando por algo que é eterno, nós estamos clamando por aquilo que é perfeito. Por que uma mulher sente dor de parto? O que acontece? Você já observou o que acontece quando uma mulher recém-casada, jovem, esposa, ela vai ser mãe pela primeira vez? Há uma mudança. Ela está mudando de ministério, ela vai deixar de ser mulher apenas para se tornar mãe.
vai ter uma mudança de atributo, uma mudança de ministério. Ela vai trazer vida. E a partir dali ela não vai ser só uma mulher, somente um esposo, somente uma filha. Ela vai se tornar uma mãe, ela vai gerar filhos. E é isso que a igreja está gerando, filhos de adoção por Jesus Cristo. O profeta chega a dizer que a igreja é a noiva grávida de Deus. Ela está realmente experimentando dores de parto para dar à luz ao novo mundo. O profeta diz: o mundo, a natureza, o mundo inteiro está em dores de parto. O mundo está em dores de parto, disse Isaías. Qual é o problema? Ela está tentando produzir um novo mundo para o milênio, onde tudo tentando dar à luz a um novo mundo, para um novo mundo que não pecará nem poluirá. Isto é correto. Ela está com dores de parto. Essa é a razão pela qual estamos sentindo as dores de parto. Cristo para trazer a noiva. Tudo está em dores de parto e gemendo. Veja, existe algo se preparando para acontecer. O profeta diz que nós somos o embrião de Deus. Não é? Ele diz que nós somos o embrião de Deus. Estou eu em dor de parto aqui para nascer naquele corpo lá? Será? Veja, nada é por acaso. O que você está passando é um processo. Olha, Jesus ele disse que o trigo e o joio serão separados. Essa separação é constante. É certo que haverá uma separação final, mas ela acontece de forma temporária. Ela acontece numa proporção menor todos os dias. Deus está separando o justo dos injustos. O Salmo 1 diz que Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá, porque o ímpio não permanecerá na presença, na congregação dos justos. Então o que acontece? Os antigos índios, né, os índios latinos, eles tinham um processo de separar a palha do trigo, fazendo como? Usando uma vara, né, chamada tribulus, da onde vem a palavra tribulação. Então ele batia no trigo, batia e separava a palha do trigo. Ele colocava a palha para lá e o trigo para cá. E aí ele pegava aquele grão de trigo e recolhia aquele trigo. E ele amarrava o joio em feixes e atava para ser queimado. Ali é o fim do joio. Não se pode fazer mais nada com ele. Não tem nenhum proveito para ele simplesmente ser queimado. Mas o trigo, o que acontecia com o trigo? Ele era tomado pelas mãos daquele fazendeiro, daquele agricultor, e ele era triturado para se transformar naquilo que nós conhecemos como farinha de trigo. É um processo, né, de triturar aquele grão de trigo, moê-lo para transformá-lo em farinha de trigo. E aí você diz, é o fim dele? Não. Aí o padeiro, né, que trabalha com farinha de trigo, o confeiteiro que vai fazer um bolo, pega aquela farinha, né, mistura com água e começa a bater aquela massa. Começa a bater aquela massa. E depois, o que ele fazia? É o fim daquilo? Não, simplesmente ele vai para um processo. Ele vai para o forno, para a fornalha. Isaías 48:10 diz, proveite na fornalha da aflição. Mas aquilo é o fim do trigo? Não. Dali ele se transformava em pão e aquele pão ia para a mesa, né, do proprietário daquela fazenda. Então Jesus disse que o trigo vai ser recolhido no seu celeiro. O seu celeiro é o céu. O trigo
transformado em pão, após passar pela fornalha, ele vai para a mesa do Senhor. Que mesa é essa? Ele vai para a mesa das bodas do Cordeiro. Ele estará presente, né? Na ceia. Jesus apresentou pão e vinho. E Paulo disse que aquele pão é o corpo do Senhor. Paulo diz discernir o corpo do Senhor, que é a igreja. Coma deste pão, beba deste cálice. É o corpo do Senhor. É o pão vivo que vai estar na mesa do Senhor, que vai ser recolhido. Mas o joio vai ser queimado. Então, meu irmão, minha irmã, você está experimentando os dores de parto, é porque Deus tem um propósito. Então, veja bem, antes que você possa nascer de novo, você tem que morrer. O natural tipifica o nascimento espiritual. Então, o que Jesus está falando? Antes que haja, o nascimento de uma semente, a velha semente tem de morrer antes que a nova possa nascer. A morte é dura a qualquer hora. Deste modo é doloroso, é aflitivo. O nascimento é a mesma coisa, porque você está trazendo vida ao mundo. Nenhuma mulher dá à luz sorrindo, já observou? O nascimento é doloroso, é um processo doloroso, principalmente para uma mulher que dá à luz pela primeira vez. Ela não tem experiência daquilo, tudo é novo, as contrações, as dores. E o mundo está passando por isso. Mas você diz, mas eu não quero isso. Você não fica muito satisfeito vendo essas coisas, mas ela é necessária. Jesus disse assim, Mateus 24, 7 diz assim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, como está vendo agora, Estamos vendo aí a pandemia da nova Covid-19, uma peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. São princípio de dores. E ele diz mais, é mister que estas coisas aconteçam. O pior que pareça, Deus está por trás de todas essas circunstâncias. A questão é nós conhecermos a vontade perfeita de Deus. Olha, esteja seguro nesta hora. Eu comecei dizendo assim, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, você confia em Deus, porque o profeta diz, amor produz fé. Então talvez essa circunstância que você está passando não seja muito agradável, não seja o que você realmente queria. Você queria que a coisa estivesse um pouco diferente, mas Deus está te levando por um caminho que você não quer ir. É difícil. Para todos nós é difícil. Mas se houve um tempo e que nós temos que deixar Deus nos guiar, é agora. Ele sabe melhor. Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Então, se você ama a Deus, você confia em Deus. Você descansa no que Ele é. Você não vai mudar a mente de Deus. Você não vai sujeitar a Deus pelos seus caprichos, desejos. Você vai confiar no que Ele é. Você vai confiar que Ele é o Deus da justiça, da bondade, da santidade. Você, mesmo que você não veja, mas você confia, você descansa.
Nós estamos sendo levados para um caminho que nós não queremos. Nós estamos sendo levados, nesta hora, como ovelhas para o matador. A verdade é essa. Ninguém, nessa situação, nessa fase presente que nós estamos, nessa atual conjuntura em que nós estamos, nós não sabemos de mais nada. Nós não sabemos como será o nosso amanhã. Mas eu confio que a Bíblia disse que os passos de um homem justo são ordenados pelo Senhor. Eu creio que Deus está cuidando de você. E Deus está com seus olhos atentos à oração do justo nesta hora. Nós precisamos orar, precisamos entregar os nossos caminhos nas mãos do Senhor. Veja só. Então aqui Jesus fala sobre São João 16, 21. Ele fala sobre tristeza. A gente não gosta de tristeza, mas a tristeza é que leva o homem a Deus. Às vezes Deus tem que tirar o suporte debaixo de nós. E nesta hora Ele está tirando o suporte de muitas pessoas. Está tirando. Às vezes Ele joga a gente numa cama de hospital. Ele levou Jesus para o Calvário. Ele foi guiando. O Cordeiro de Deus foi sendo guiado pela pomba. Foi guiado para o matadouro. Jesus chegou ali e disse: Pai, passa de mim este cálice. Jesus queria recuar ali, naquela hora, prevendo o tremendo sofrimento que viria sobre ele. Mas ele disse: contudo, não se faça a minha vontade. Ali Jesus passou suas dores de parto para dar à luz à sua igreja. Às vezes o seu sofrimento, meu irmão, é em benefício de outros. Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 1, que às vezes quando somos atribulados, às vezes servimos de consolo para outros. Nossa tribulação, a nossa dor, às vezes é vicário. A gente está sofrendo para que outro não sofra. Certa vez eu fui visitar uma pessoa que estava no hospital, não é? E eu fui ali levar palavras de ânimo, de encorajamento. E o que mais me surpreendeu foi a coragem daquele homem, em cima de uma cama, paraplégico. E eu fui consolar e saí consolado, animado. Nunca vi tanta coragem, tanta fé, tanta confiança em Deus, né? Ele podia estar ali lamentando e chorando e se maldizendo, não. Mas a expressão dele, as palavras dele de fé, de confiança, né? Então ele estava sabendo como levar a sua cruz com alegria. Não lamentando, não chorando, mas levando com alegria. Então muitas vezes é assim. A tristeza leva o homem a Deus, não é a alegria. Então toda a alegria do mundo parou. Né? Não tem mais, está proibido encher estádio, está proibido encher danceterias, está proibido fazer festa. Tudo que era festa, tudo que era alegria deste mundo cessou nesse instante. E nós não sabemos se vai voltar a ter condição de fazer isso, né? Eu não sei quanto tempo essa situação vai durar. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, dia 1º de maio. Eu não sei o que vai acontecer daqui a meia hora. Mas uma coisa eu gostaria de saber: você está nas mãos de Deus? Você está preparado? Você, como trigo, né, está sendo batido, purgado, a se transformar em pão, para ir para a mesa do Senhor? É? Você o ama como Ele é? Nós não podemos mudar a mente de Deus para que assim pudéssemos amá-lo, né?
A mente de Deus não precisa ser mudada, mas a minha deve ser mudada. Precisa ser mudada. Então essa tristeza, ela vai se converter em alegria. Vai se converter em alegria. Essa angústia vai se converter em regozijo. Essas são as nossas dores de parto, igreja, para dar à luz ao novo mundo. A igreja está passando por dor de parto. O mundo está passando por dor de parto. Nós já tivemos 2 dores de parto, a primeira e a segunda guerra. O mundo vai experimentar agora o seu terceiro ai. O anjo disse, o terceiro ai cedo vem. E Deus está te preparando para esse novo mundo. Deus está tirando o amor do amor deste mundo, que o profeta disse, se você ainda ama esse mundo, é porque você não tem nada lá. O novo nascimento, o profeta diz, é uma separação. Você tem que se separar. Quando você morre, a sua matéria, o seu espírito se desprende da sua matéria. O espiritual, né, e o natural se separam. O corpo vai para uma sexta dimensão e o corpo celeste, a alma, vai para a presença de Deus. E o corpo físico vai para a sepultura. Um morto, quando ele está no caixão, ele não reage mais. A pessoa chorando ali no velório, mas ele não reage mais, porque ele morreu para esse mundo. Ele partiu. Mas enquanto você estiver preso a este mundo, enquanto você tiver o espírito da terra, você não nascer de novo, você não passar por essas dores de parto para nascer de novo, ser uma nova criatura, receber o Espírito Santo, você vai continuar preso aqui. Você não vai querer se desprender, você não vai querer renunciar. Como Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, é uma dor, mas é necessário. Talvez seja difícil, talvez você esteja relutando, mas você tem que ceder. Você tem que ceder, você tem que deixar de ser terreno para se tornar celestial. Você tem que se esvaziar do mundo, das coisas do mundo, da natureza, da velha natureza de Adão, do velho homem, e se tornar um novo homem em Cristo. E isso aí é através de dor de parto, e isso tem que ser através de sofrimento. Para reinar tem que sofrer. Para curar tem que ferir, tem que doer. Nenhuma cirurgia é agradável, mas muitas vezes ela é necessária. É uma intervenção cirúrgica. Tem que haver uma mudança na igreja, tem que haver uma transformação, porque essa carne, este sangue, esta natureza não pode herdar o reino de Deus. O homem natural, ele tem que se tornar um homem espiritual. Porque senão você nunca vai estar em harmonia com Deus. Então você tem que dar passagem, não é? O homem do tempo tem que dar passagem para o homem da eternidade. A vida temporária tem que dar lugar à vida eterna. Paulo diz, não atentando nós para as coisas que se veem, porque elas são temporais, efêmeras, passageiras, mas atente para as coisas espirituais. Quando você nascer de novo, quando você passar para o outro lado, você nascer de novo, passar por dor de parto, você vai ver que o mundo espiritual, ele é muito mais real, ele é muito mais verdadeiro, ele vai trazer muito mais satisfação, felicidade do que esta vida cheia de altos e baixos, cheia de contradições, intempéries, oscilações, né? Mas esta vida eterna, ela não oscila. Você pode entrar nesta hora, estar entrando num beco escuro. Eu estou entrando num labirinto nesta hora, mas eu sei que tem luz lá no fim do túnel. Eu sei quem está do outro lado. Se eu morrer nesta fé, nessa confiança,
Eu sei quem me espera do outro lado. Eu sei que quando eu fechar os olhos deste lado do rio, eu sei para onde está indo, eu sei para onde vou, eu sei quem vou ver do outro lado. Eu vou fechar os olhos neste mundo e vou abrir no outro. Porque eu morri para este mundo, eu morri para esta vida. Morri aqui em dores de parto, como uma semente eu caí na terra para germinar, dar luz a uma nova vida. Então o que você está experimentando não é nada de estranho. Pedro disse, não há nada de estranho nisso, você ser provado, né? O ouro, ele não sofre perda de qualidade, ele não perde a sua essência quando ele passa pelo processo da purificação pelo ouro. Muito pelo contrário, o ouro se torna refinado, depurado e refinado. Ele passa a ter valor. O ouro, quando não é depurado, ele não tem valor nenhum comercial. Ele não vale, porque está cheio de pirita, ele está cheio de terra, ele está misturado. Mas quando ele passa pelo processo do fogo, então ele tem valor. Ele serve, ele é adequado. Então o Espírito Santo está batendo na sua igreja para ver o caráter de Cristo nela. Às vezes, o mundo que estamos vivendo é um mundo de muita aparência, beleza aparente, mulheres botoxadas, mulheres retocadas, mulheres modificadas, coisas assim aparentes, vidas fúteis. Mas esse tipo de vida superficial não resiste ao fogo. E o mundo está entrando. Não é só numa pandemia, não. O mundo está entrando numa hora de angústia. E o que Salomão diz? Se você for fraco no dia da angústia, é porque tua força é pequena. Então qual é a força que você tem? É a força interior. O que Deus faz através das provas? O que o sofrimento faz? Ele aperfeiçoa o homem de dentro. Ele aperfeiçoa o homem interior. O que os prazeres, os deleites cotidianos fazem? Enfraquece o homem moralmente. Um homem que vive só de festa, só de balada, só de curtição, ele é fraco. Mas o homem que sofre, ele é mais robusto, ele é mais realista, ele é mais sensível. Gente, o pecado endurece. O pecado degenera, não é só o corpo. O homem que gasta a sua vida em prazeres, observe um homem que leva uma vida degenerada de prazer. Às vezes você olha ele, você diz assim, quantos anos você tem? Você olha o rosto de um homem, às vezes ele tem 45 anos, você pensa que ele tem 70. De tão desgastado que aquela vida preguiça faz. Você olha às vezes homens e você diz, puxa, ele parecia, né? Parece um homem de 70. E às vezes só tem 40, 50. É essa vida. Quando você investe demais no natural, nas coisas daqui, você fica deficiente para as coisas espirituais. Você se torna incompatível para Deus. Então Deus tem um propósito quando Ele permite que sua igreja tenha dores de parto. Ela está experimentando dores de parto. Jesus disse, agora vocês na verdade têm de tristeza, é necessária essa tristeza, mas outra vez os verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Que felicidade quando nós dermos à luz aquele Cristo que está vindo. Que felicidade nós veremos ao ver Jesus nas nuvens. Nós vamos nos alegrar se nós suportarmos esse processo corretivo, porque a Bíblia diz, né? Se suportamos a correção, então Deus nos trata como filho. Então a vinda de Jesus vai nos alegrar. Essa dor de parto vai culminar na alegria do arrebatamento. A noiva vai sair da angústia, a noiva vai passar por um livramento, ela vai chegar do outro lado vitoriosa, suportando todas as coisas pela fé
no nome de Jesus. Deus abençoe a cada um dos meus ouvintes. Amém.